Olha só, a gente segue aqui ao vivo com você, 9 horas e 12 minutos, para falar sobre as fake news que ganharam grande destaque nos últimos anos, especialmente com o crescimento das redes sociais e da internet, que facilitam a disseminação rápida e ampla desses conteúdos. Espalhar desinformação pode acarretar em sérias consequências. As notícias falsas podem distorcer a percepção da realidade, influenciar decisões importantes, criar pânico e até mesmo colocar a vida das pessoas em risco. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo agora com o Emerson Servi, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, professor que está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Wilker. Bom dia, amigos e amigas do Brasil hoje. Professor, que assunto importante, né? Especialmente em ano eleitoral. De que forma nós, cidadãos comuns, que muitas vezes não temos ali tantas habilidades ao lidar com a internet, com as notícias, de que forma a gente pode se proteger de alguma maneira dessa desinformação, especialmente nesse período tão delicado em que a gente acaba percebendo uma enxurrada de desinformação sendo compartilhada? Olha, Wilker, você falou bem, nós estamos às vésperas do início de uma campanha eleitoral e é nesse período que nós temos os maiores problemas gerados por ferramentas que produzem desinformação através de fake news. Mas é importante a gente entender que as fake news não são criadas nem são compartilhadas pelas máquinas. Elas são criadas por seres humanos com um objetivo, o objetivo de espalhar desinformação, de espalhar mentira sobre determinada pessoa ou organização, instituição. Isso é que a gente precisa entender, que somos nós, seres humanos, os responsáveis por contribuir pela distribuição de mentiras ou barrar essa distribuição de mentiras. E por que é tão difícil barrar, né? Por que é tão difícil não compartilhar fake news? Porque quem produz as fake news não são pessoas comuns como nós, né? São especialistas com a intenção de atrapalhar as pessoas que consomem aquele conteúdo, com o objetivo de evitar que as informações verdadeiras cheguem até as pessoas, que as informações reais cheguem até as pessoas. E como é que eles conseguem fazer isso? Produzindo conteúdos que se aproximem, né? Conteúdos que são muito próximos da visão de mundo das pessoas. Então, a sua pergunta é como nós fazemos para nos proteger? Primeiro, nós precisamos nos policiar. Em geral, nós recebemos conteúdos falsos, notícias falsas, de pessoas próximas. Não são pessoas desconhecidas, porque nós confiamos mais nas pessoas que são próximas. Então, essas pessoas próximas compartilham ou sem saber, ou com a intenção de criar confusão, e usam a boa-fé de quem conhece aquela pessoa para ajudar no compartilhamento. Se nós não compartilharmos, as notícias falsas não terão vida, elas vão desaparecer, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com as fontes próximas e, no caso das campanhas eleitorais, precisamos tomar cuidado com as fontes que não são políticas. Em geral, fontes não políticas distribuem notícias falsas sobre política, porque elas são mais críveis, né? As pessoas acreditam mais nas instituições que não são as instituições propriamente ditas como partidos e organizações. É muito comum, por exemplo, você receber um vídeo, né, com uma fake news de alguém que é definido, que é identificado como um especialista em alguma coisa, e ninguém conhece aquele especialista. Isso é o ponto de partida para uma fake news. Então, precisamos tomar cuidado com as fontes, né, e com a origem não política das informações, em especial durante as campanhas eleitorais. Perfeito. Muitas vezes a pessoa que recebe aquela informação não tem ali a capacidade de definir ou de entender se se trata de uma fake news ou não, uma notícia falsa ou não. E aí a gente entende que deve haver também uma responsabilização das redes sociais. Elas não são as grandes vilãs, como o senhor já mencionou, mas elas têm sim uma certa responsabilidade, ganham bastante dinheiro com relação a isso. Eu quero entender o que diz a nossa legislação quando o assunto é isso, a proteção das pessoas contra essa desinformação que é espalhada propositalmente. Wilker, essa sua pergunta é muito importante, mas eu vou dividir a resposta em duas partes. Primeiro,
concordo com você, você tem total razão em que é preciso responsabilizar as empresas que atuam na área de ambientes digitais. Eu não gosto de usar o termo plataforma, porque plataforma dá a impressão que elas são apenas o lugar de passagem, que elas não são responsáveis pelos conteúdos, quando elas são também corresponsáveis, porque elas atuam elas têm capacidade de definir o que vai andar mais e mais rápido e o que vai andar menos e mais devagar dentro das redes sociais. Então, elas são, sim, corresponsáveis, embora elas nem sempre produzam o conteúdo, elas são responsáveis por agilizar a transferência e a difusão desses conteúdos entre os usuários dessas redes sociais. No Brasil, nós temos um problema, né, que por motivos políticos, nós ainda não regulamentamos elas. Nós tivemos 2 tentativas de regulamentar e não conseguimos avançar com nenhuma legislação no Congresso. Agora, com o advento dessas novas plataformas de inteligência artificial, que criam mais problemas ainda, é possível que tenhamos, não para essa eleição, não para 2024, mas talvez para 2025, uma regulamentação com responsabilização, como já acontece na Europa, por exemplo, né? Como está sendo discutido nos Estados Unidos e a Europa já aprovou e as empresas assumiram a responsabilidade lá. Então, é só uma questão de aprovar a lei geral que responsabiliza também, não só os produtores, os criadores, mas também as empresas que são responsáveis por esses ambientes digitais. A segunda parte da resposta diz respeito ao processo eleitoral propriamente dito, né? A regulamentação para as eleições de 2024, regulamentação essa feita e divulgada em abril pelo Tribunal Superior Eleitoral, estabelece claramente quais são as punições para quem usa inclusive inteligência artificial, para criar notícias falsas ou para imitar usuários e a Justiça Eleitoral responsabilizará não só quem produz, mas também quem difunde. Então, é muito importante que as pessoas entendam que ao difundir notícias que elas não têm certeza da veracidade ou que elas desconfiam que são falsas, mas elas decidem difundir porque aquilo é contrário ao candidato que ela é adversária, ou aquilo é favorável à visão de mundo que ela tem, embora ela saiba que aquilo não faça muito sentido, ela também será responsabilizada. Então, o eleitor comum também pode ser responsabilizado por difundir notícias falsas, não só aqueles que estão produzindo essas notícias, né? E numa eleição municipal, como as disputas são muito mais próximas, né? Os candidatos e os eleitores estão muito mais próximos em uma eleição municipal do que em uma eleição nacional, é mais fácil identificar a origem, né, o tráfego, a direção do tráfego e quem está difundindo conteúdos falsos. Então, é muito importante que as pessoas entendam que ao divulgar, ao repassar um conteúdo que ela sabe que é uma boa chance de ser falso, ela não está sendo vítima do processo. Ela é cúmplice de desinformação. Nós já passamos daquela etapa em que nós considerávamos o usuário como alguém absolutamente desinformado sobre o que é notícia falsa e o que não é notícia falsa, né? Nós já temos tempo suficiente, as pessoas já aprenderam, já têm um letramento, né? Já aprenderam a diferenciar o que é falso do que é verdadeiro ou do que é potencialmente falso. Então, há um risco, inclusive para quem difunde esses conteúdos, de ser responsabilizado também ao final do processo eleitoral. Muitas vezes nós, eleitores, somos usados como ferramentas para essas pessoas difundirem ali as suas ideias mentirosas. Então, é mais que justo que a gente tenha que ter também essa responsabilização. Agora, a pessoa que está em casa agora não entende muito bem, ainda tem alguma dúvida. Ela recebe uma notícia. De forma prática, a que elementos ela deve se atentar para que ela não compartilhe uma informação falsa? O que ela deve olhar primeiramente ali para descartar aquela informação ou para acreditar nela para acreditar que aquilo ali se trata de uma verdade? Então, Wilker, como nós estamos numa campanha municipal, existe menos espaço
para as notícias falsas, porque o eleitor conhece mais, né? Ele tem mais proximidade com os candidatos, né? O que não é o caso de quando nós estamos em eleições nacionais. Aí é mais fácil você difundir informações falsas sobre os candidatos a presidente ou a governador, porque o eleitor não conhece ele, o histórico, ou não é próximo dele ou de quem o conhece o candidato. Então, a primeira coisa é pensar se aquele conteúdo faz sentido a respeito da pessoa ou da instituição que ele está tratando. Segundo, qual é a origem? Qual é a fonte? Ainda que seja um conhecido meu, sendo um conhecido meu, será que esse conhecido tem, assim, autonomia suficiente para difundir aquele conteúdo? Será que esse meu conhecido sabe mesmo sobre aquele assunto? E terceiro, talvez o mais importante, Wilker, não é porque o conteúdo coincide com a minha visão de mundo que ele é verdadeiro. Né? Não é porque aquele conteúdo ataca aquele candidato que eu não gosto que ele é verdadeiro. Não é porque aquele conteúdo elogia o candidato que eu gosto que ele é verdadeiro. Então, é preciso diferenciar o nosso desejo, a nossa vontade, do fato da realidade. Então, se a gente levar em conta esses 3 fatores e sempre ter muito mais cuidado para não divulgar do que divulgar, né? É muito fácil hoje a gente compartilhar determinado conteúdo, a gente clica em um botãozinho e pronto, né? Mas é mais fácil esperar, é mais fácil verificar em outras fontes. Eu nem sugeri que as pessoas vão buscar os chamados checadores de informação, porque eu sei que as pessoas muitas vezes não têm tempo para isso, as pessoas acessam esses conteúdos no trânsito, no ônibus, né? Ou às vezes num horário de livre, assim, do trabalho. Então, elas não têm, de fato, né? O ideal era que as pessoas pudessem checar as informações antes, mas eu sei que as pessoas não checam. Bom, como as pessoas não checam, a minha sugestão é que espere, tome cuidado, não compartilhe de forma automática qualquer conteúdo, em especial aqueles conteúdos que você considera que são muito parecidos com a sua visão de mundo. Pode ser que a sua visão de mundo seja restrita e aquele conteúdo esteja apenas reforçando uma distorção da realidade. Você não precisa compartilhar tudo que você recebe. Ao compartilhar, você não está sendo uma pessoa mais ativa para a campanha eleitoral, por exemplo, se você estiver difundindo fake news, né? Não é aquele que compartilha mais que é o mais ativo, que é o mais importante, não. É aquele que compartilha só o que de fato tem lastro na realidade. E hoje o eleitor já sabe, né? O eleitor já conhece, já consegue diferenciar aqueles que estão atuando de forma ilegítima ou irresponsável, inclusive aqueles que estão muito próximos de nós, nas nossas redes sociais, daqueles que, de fato, estão interessados em informar sobre as características, o passado e as propostas dos candidatos. Eu comecei te dizendo, Wilker, que nas eleições municipais é um pouco mais difícil propagar fake news, porque os eleitores conhecem o passado dos candidatos. Em geral, né, alguma coisa os eleitores já conhecem da experiência de vida, não só de receber conteúdos das redes sociais. Então, o eleitor tem melhores condições de avaliar se aquele conteúdo tem mesmo sentido ou é uma construção, uma produção só para prejudicar a imagem pública de alguém. Se ainda assim o eleitor decide compartilhar, porque é fácil compartilhar, porque basta clicar ali, vou jogar isso na lista de meus amigos ou da minha família, só para ver a confusão, saiba, você pode ser responsabilizado também por distribuir fake news durante a campanha eleitoral. Tá bom, professor. Obrigado, viu, pela sua participação, pela orientação. Assunto importantíssimo para quem nos acompanha. É importante a gente desenvolver esse senso crítico, essa responsabilidade também. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.